Como é que a gente explica de uma forma mais didática o que quer dizer célula-tronco? Então, para que a gente possa pensar na célula-tronco, esse nome tronco é porque ela origina todos os nossos órgãos ou os tecidos. Então ela é tronco porque ela é capaz de se ramificar, de se diferenciar em outros tipos celulares. Uau! É bem isso. E essas células são as células mais primordiais e mais indiferenciadas que nós temos no nosso organismo. Então, por exemplo, quando é formado o zigoto, que é a nossa primeira célula, tem a junção do óvulo e do espermatozoide, dá origem ao zigoto, reconstitui o número de cromossomos, né, que é o nosso material genético, e a partir daí, essa única célula, ela vai sofrer várias divisões celulares, dando origem a células idênticas entre si. E aí nós vamos ter então a formação dos blastômeros, que são as primeiras células do nosso corpo, e essas células vão ainda sofrendo divisões celulares e começa o processo de especialização, dando origem à mórula, que é como se fosse mórula, como se fosse um embrião lá pequenininho. Antes, na verdade, de ter um formato de embrião, é uma bolinha de células. A partir desse momento, essa célula já começa a sofrer especializações para que ela possa formar o nosso organismo. Então, lá no embrião, nós vamos poder pegar, por exemplo, uma parte dele, que se chama embrioblasto, e estas células são as células tronco primordiais iniciais de tudo. E elas poderiam dar origem a todo o nosso corpo, mas também ao que nós chamamos de anexos embrionários. Aí veio uma palavra difícil, mas o que é isso? Então, a parte que ajuda na formação do embrião, mas não é pertencente ao embrião. Então, por exemplo, parte da placenta, parte do... tem essas estruturas, é verdade. Essas estruturas que ajudam no desenvolvimento, na nutrição do embrião, né? Então, o córion, todas essas regiões, elas vão ter partes dessas células que vão ajudar no processo de diferenciação. Uau! E aí, se eu pegar especificamente a parte do embrião, eu posso ter, por exemplo, as células tronco embrionárias. E essas células, elas conseguem dar origem a todos os 216 tecidos que nós temos no nosso organismo e, portanto, a todos os órgãos. Só que para isso, ela precisa passar por uma programação, ela precisa entender uma sinalização que é feita para que ela se transforme ora em fígado, ora em intestino, ora em estômago. Isso depois de coletada já. Na verdade, isso estou te falando ainda se estivesse se desenvolvendo dentro da mãe. Tá, entendi. Quando a gente coleta, a gente leva isso para o laboratório. E aí a gente passa para o que nós chamamos de in vitro. Então eu consigo pegar um punhado de células desse embrião, chamo essas células de célula-tronco embrionária, e elas teriam condição de formar, em teoria, todos os nossos órgãos e tecidos.